a nossa saudação a todos quantos se encontram conosco nesta noite para participarmos desses momentos espirituais de culto, de louvor a Deus, que na sua simplicidade há de ser aceito pelo Pai, pela sinceridade da nossa alma, do nosso coração, né? E neste espírito de adoração e de louvor, pedimos aos irmãos, se puderem vir mais para frente aqui, porque a gente fica ocupando lá atrás, e às vezes fica tantos lugares desocupados na frente, aí quem chega atrasado fica atravessando, né? Se os irmãos puderem ajudar, por favor, façam isso. Muito bem, nós vamos iniciar o nosso culto e queremos mais uma vez dar as boas-vindas a todos, esperamos que esse culto seja uma bênção para a sua vida. Você tem algo que possa falar ao seu coração? Você esteja pronto, porque Deus tem uma mensagem para você, tá bom? Vamos louvar a Deus na nossa primeira música. Som. Muito bem, os irmãos podem ficar em pé um pouquinho só para a gente ler um texto da Bíblia que está no Evangelho de João, no capítulo 8 do Evangelho de João, a partir do versículo 31. A partir do versículo 31 do capítulo 8 do Evangelho de João, palavras do Senhor Jesus defendendo a sua missão e a sua autoridade espiritual. Ele diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, pois, dizendo: somos da descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres no Senhor, que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Ó Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa, para nos apresentarmos diante de ti, para oferecer um culto que somente a ti nós somos devedores. Pedimos-te, ó Pai, que tu completes aquilo que falta em nós, por causa das nossas limitações, que tu completes pela presença e controle do Espírito Santo em cada participação nossa neste culto. Que nada se faça pela força da carne, mas pela unção do Espírito Santo. Derrama sobre nós a tua bênção, que este culto seja de edificação, de bênção e de salvação para todos nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Muito bem, podem sentar. Agora nós vamos passar a palavra à nossa querida irmã, que vai ministra do Ministério de Missões. Ela vai ter uma palavra com a igreja. Boa noite, igreja. Boa noite, graça e paz. Hoje nós estamos vamos dar início à campanha de missões nacionais, certo? E nós trouxemos aqui um vídeo da campanha pelo pastor Fernando Brandão, né? Que é o diretor da campanha de missões nacionais. Vamos assistir? O tema da campanha de missões nacionais deste ano, irmãos, é um tema bíblico, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado no amor de Deus, fundamentado ali na primeira carta do apóstolo João. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É a palavra de Deus, um tema bíblico, um tema com uma profundidade, com uma dimensão teológica extraordinária. Esse tema é um tema lindo para o momento que nós estamos vivendo. Um tempo de muitos desafios. Isolamento social, coronavírus, desafios, irmãos, em tantos lugares desse planeta. Mas nós estamos fundamentados
no amor de Deus. O Senhor cuida de nós, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. A mensagem mais impactante em toda a Bíblia é que Deus nos amou. Ele nos amou, mesmo sendo nós pecadores. Deus nos ama, nunca desistiu de nós, nos amou tanto que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, ressuscitou para nos perdoar, para nos restaurar, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Olha, o amor de Deus é infinito. Ele nos amou, independentemente da nossa condição de pecadores, o quanto Ele nos amou. Quando nós entendemos o quanto Deus nos amou, quando nós entendemos este amor de Deus, não tem como não viver intensamente para Cristo Jesus, para exaltá-lo, glorificá-lo, proclamar o seu nome. Quando nós somos tomados pelo amor de Deus, quando nós entendemos espiritualmente esse amor, nós crescemos na fé, no nosso comprometimento com a sua palavra. Nós temos uma vida abençoada quando entendemos o amor de Deus, o quanto Ele nos ama. Isso nos dá segurança. Todas as pessoas podem desistir da gente, mas Deus nunca desistirá. Ele nos ama, nos ama. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. O tema da nossa campanha esse ano, porque Ele nos amou primeiro, nos motiva a fazer a obra do Senhor com alegria, nos motiva a amar o próximo, aqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus, nos motiva a multiplicar discípulos, nos motiva a orar mais, nos motiva a repartir, nos motiva a ofertar, nos motiva a fazer a obra, o amor de Deus. Quais são as motivações do seu coração? Quais são as motivações do seu coração para adorar a Deus? Quais são as motivações do seu coração para discipular alguém, evangelizar? Quais são as motivações do seu coração para amar as pessoas, para ofertar, para fazer missões, para ir aos campos missionários? Qual a motivação do seu coração para abençoar outra pessoa, discipulando-a, compartilhando da palavra de Deus? A sua motivação é o amor de Deus? Por que você se envolve com a obra missionária? Missões, irmãos, é a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus, sendo levado para cada pessoa neste Brasil. Isso é missões. Missões é o amor de Deus sendo compartilhado. Missões é o amor de Deus que nos leva a obedecer, a fazer a obra do Senhor com alegria. Quem entende o amor de Deus, quem compreende, quem recebe esse amor no seu coração, com certeza vai se envolver com a obra missionária. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A nossa motivação para amar outra pessoa é o amor de Deus. O que nos inspira a amar outra pessoa não são outros interesses. Não é uma questão de corresponder com alguém, mas é a motivação espiritual originada no amor de Deus. Meus irmãos, quando nós fazemos as coisas, quando nos envolvemos na obra, no trabalho da igreja, nas atividades do reino de Deus, motivados pelo amor de Deus, é maravilhoso. Como é lindo ver alguém envolvido na obra do Senhor, motivado pelo amor de Deus, o quanto Ele nos amou. Querido, meu irmão, minha irmã, dormir cada noite, acordar cada manhã com a certeza de que Ele nos ama e nós, motivados por este amor, vamos viver para a glória de Deus. Porque Ele me amou? Porque Ele me amou. Primeiro de tudo, eu amo as pessoas. Eu faço a obra do Senhor. Eu me envolvo nesta obra com alegria, na total dependência do Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Estamos juntos
E vamos avançar, queridos irmãos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Agora nós vamos ler o tema e a divisa da campanha. Primeiro. O tema é Porque Ele me amou primeiro. E a divisa tá lá em cima. E a divisa está lá em cima. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. E o alvo da nossa igreja para a campanha de missões nacionais é R$ 1.500, certo? E nós temos, nesse domingo, nós temos só o clipe da campanha. Tá ok? A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
Eu só queria, reforçando essa parte de missões, antes de começar o louvor, sugerir aos irmãos o que eu já tenho sugerido isso antes mesmo deste ano de pandemia, né? Em relação ao seu alvo, estabeleça no seu coração o seu alvo. Quando começa missões, começou hoje, bote no seu coração um propósito. Minha oferta vai ser tanto, e lute por isso. Mas não seja mesquinho nisso não, porque esta obra é realizada por missionários que estão nos lugares mais difíceis que você jamais gostaria de estar. E eles estão realizando a obra do Senhor no Brasil inteiro. Então, estabeleça um alvo de acordo com o amor que você tem pela obra missionária. Dentro das suas condições, mas com amor. Você só pode dar X, dê com amor. Só pode dar 2X, dê com amor. O amor é que deve lhe mobilizar, lhe movimentar nessa direção. Mas faça isso com o seu coração. Esse alvo é muito fácil de ser atingido se os irmãos colocarem no seu coração o desejo de certamente contribuir para sustentar esta obra magnífica. Agora vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar em pé, por favor, e vamos louvar ao Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Louvado seja Deus por esse momento de louvor, né, que a gente tem sempre de preparação para este momento. Gostaria de dar as boas-vindas a alguns visitantes que estão conosco. A Rosa, com seu filho Miguel. Levante sua mão, que você está com a criança no colo, né? Rosa, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Nós temos conosco a Margarida, Tomé e a Sofia. São amigos do Júlio que estão conosco aí. Levante sua mão aí para o pessoal conhecer. Essa família que está conosco hoje é uma alegria receber a todos, né? E uma alegria também receber alguns irmãos que já há algum tempo não tinham vindo ainda depois dessa... Chegando ali, a família das mulheres abençoadas por Deus que estão chegando conosco, né? Mas eu queria só deixar os irmãos de sobreaviso que depois dessa mensagem, antes do encerramento do culto, nós vamos ter o testemunho, um testemunho aqui que a gente não é muito não faz muito isso, né, para não vender ideias errôneas, mas de como Deus atua, como Deus age na vida do nosso povo, na simplicidade dos nossos cultos. Nossa igreja não levanta bandeiras de curas e milagres, e marcando hora, marcando tempo, marcando isso, marcando aquilo. Nós não estamos nesta linha de exibicionismo espiritual e de poder. Estamos naquela de viver a fé e na fé alcançar as vitórias. E Deus tem nos dado vitórias, inclusive sobre enfermidades, e antes do culto, os irmãos vão ver como Deus agiu na vida de pessoas que vão dar, de familiares de uma pessoa que vai dar o seu testemunho aqui no final do culto. Mas agora nós vamos ver o que nós temos para refletir sobre o texto que nós lemos, e eu quero falar hoje sobre Jesus Cristo, é a verdade que liberta e salva. Ou salva e liberta. Esse texto que nós lemos no início, de João capítulo 8, verso 31 a 36, é a base para a nossa conversa sobre este tema. Nós há pouco tempo comemoramos a independência política e administrativa de Portugal. A independência do Brasil, 7 de setembro. Na verdade, é uma independência que a gente sabe que não é total e nunca vai ser total, porque há no mundo globalizado hoje, todo mundo depende de todo mundo. Naquele contexto, foi um grito de independência. E a gente sabe a história, uma história que você aprende quando é criança e uma história que você depois analisa e vê que é bem diferente daquela, não é? Eu fui professor de história, ensinei um pouco de história, uma história, vamos dizer assim, contextualizada. Não isolava um assunto, eu pegava um assunto. Se eu vou falar sobre reforma, eu tinha que falar sobre renascimento. Descobrimento do Brasil, o que aconteceu em 1500 no mundo, não é? Enfim, e na independência, como era que estava o mundo? A situação do Brasil era muito simples. Dom Pedro estava aqui,
comandando o Brasil, verdadeiramente gostou do país, estava muito bem com a sua família e desejava de que os brasileiros tivessem um pouco mais de liberdade. E não era assim que os portugueses queriam. Eles queriam continuar dominando. Como Dom Pedro teve uma posição de rebeldia para com a corte portuguesa, o que aconteceu é que houve um momento em que ele dava o grito da independência, ou então ele seria deportado para lá como rebelde, provavelmente seria preso ou até condenado. Diante disso, o seu grito foi uma necessidade para ele próprio e também porque ele estava realmente empenhado em fazer bem aos brasileiros. Não se discute isso. Nós temos um país com muita história, ou com história rasa, e muita geografia. Uma geografia que está sendo aniquilada aí pelos nossos governantes. E a gente fica preocupado. O que é essa liberdade, esse grito de liberdade? São muitos que estão empenhados em liberdade, não apenas em termos coletivos, nacionais, para se desapegar de um colonialismo ou neo. Enfim, nós vivemos uma realidade que há uma busca por liberdade em todas as áreas do mundo, da vida. Você pega um pássaro, coloca numa gaiola, dá água para ele, dá alimento para ele, dá carinho para ele, dá uma gaiolazinha dourada para ele. Mas se deixar a janela aberta, se deixar a portilha aberta, ele vai embora. Porque o pássaro tem asas para voar. E ele quer voar. Então a gente começa a perceber que o ser humano foi criado para ser livre. Livre nas suas decisões, livre nas consequências da sua decisão e livre para se posicionar. Para uns, a liberdade é nacional, a emancipação de um jugo, como eu já expliquei. Para outros, é uma liberdade civil, de direitos e liberdades individuais, que é uma luta constante no mundo inteiro. E para outros ainda é a liberdade econômica. Ficar livre da pobreza, da fome, do desemprego e etc. Mas para todos nós, a liberdade ela é algo pessoal. Pessoal. Que vai além de todas as outras buscas por liberdade, uma vez que sabemos que ninguém é rigorosamente livre de tudo. No fim, todos se sentem um pouco frustrados, insatisfeitos sem a liberdade sonhada. Eu vi uma adolescente falar para mim: pastor, estou querendo completar 18 anos para me ver livre dos meus pais. Livre dos pais. Porque não se sente livre, embora tenha todo o apoio do pai e não queira submeter certamente aos rigores da sua formação, da sua educação. Mas nós sabemos que, se a gente quiser uma liberdade em todos os sentidos, você vai confundir liberdade com libertinagem. E aí o mundo vira de cabeça para baixo. Então tem muita coisa. Tem um reitor do meu seminário dizia: a sua liberdade termina quando começa a do outro. Acaba tem um som alto e ele gosta de ouvir alto. Eu tenho liberdade para ouvir o som da altura que eu quiser. Mas está incomodando o vizinho. Então, sua liberdade vai ter que terminar, porque a do outro também, com ele, também tem a liberdade de dormir em paz. Dentro do horário previsto, né, pela própria lei. Então, a gente começa a pensar nessa coisa da liberdade, devagar um pouco, né? E a gente começa a perceber que nós sonhamos com a liberdade. Luther King, pastor batista, lutou muito pela liberdade, sonhou com a liberdade, a igualdade racial, morreu, não viu, mas plantou uma semente. Ele fez algo que era
extremo se tornar muito mais ameno, ainda que a gente saiba que nos Estados Unidos continua tendo problema racial, como também tem no Brasil. Mas isso é outra questão que a gente não vai discutir aqui. Mas o que nós queremos dizer é que um escritor novelista, John Fowles, ele disse assim: o tema central de minhas novelas e livros, ele era britânico, é a liberdade. Como alcançar a liberdade é a minha obsessão. Não era cristão. Assim concluímos que, nessa introdução, que a luta pela liberdade é inerente a todo o ser vivo, em todo lugar, em toda época e em toda cultura. Isso é o que basta. Aí quando nós falamos da liberdade pessoal, o que é que eu quero? Eu quero ser livre. O que é que Jesus quis dizer? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele quis dizer que ele é a chave da verdadeira liberdade. É a liberdade que mesmo que um cristão, como o apóstolo Paulo, vá para a cadeia e fique preso ali, ele estava livre para conversar com o seu Deus. Foi-lhe dado consentimento para escrever cartas para os irmãos lá fora e de dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Livre, embora preso. Porque ninguém pode tirar do crente, do cristão, a sua liberdade de ter fé em Deus, de acreditar no amor daquele que nos amou primeiro. Então isso é importante quando Jesus coloca isso. Se a busca do ser humano pela liberdade, ela esbarra no Cristo libertador de verdade. Ele é quem nos liberta, ele é quem nos livra de alguns aspectos que nós vamos mencionar aqui. Jesus é profetizado no Antigo Testamento e apresentado no Novo Testamento como o supremo libertador do mundo. Ele veio para ser o nosso libertador. Ele mesmo disse que viera ao mundo libertar os oprimidos, em Lucas capítulo 4, versículo 18. Veio ao mundo para libertar os oprimidos. Mesmo oprimidos, eles conseguiriam encontrar a liberdade, a sensação de liberdade na sua vida. E acrescentou, em João 8,36, que eu li: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Nesta mesma linha, Paulo diz, em Gálatas 5,1, foi para a liberdade completa, verdadeira e autêntica, que Cristo nos libertou. A expectativa dos judeus, quando Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará, era uma expectativa totalmente diferente disso, do que eles viram em Jesus. Eles queriam um libertador, um Messias guerreiro. Eles queriam um Messias forte, com um exército poderoso, para tirar o povo chamado de Deus, que era o judeu, do domínio do Império Romano. Havia um partido na época que lutava contra isso. Lutava contra esta opressão que existia. Mas Jesus veio para libertar, no sentido muito mais profundo, mais verdadeiro, do que meramente no sistema político ou social. A liberdade dele, ela é completa. Porque quando você tem Jesus, até na parte social você melhora, até na parte financeira você melhora. Eu tenho experiência, meu irmão, disso. Quando você é um cristão e age como cristão, você não precisa ficar rico, mas você vai viver com dignidade a vida toda. Porque Deus sempre vai lhe abençoar em alguma forma. Eu tinha 2 irmãos que eu conheci lá em Maceió, vieram do interior, se alojaram em Fortaleza, ou em Maceió.
Um era barbeiro, cortava cabelo, e fez o curso de direito. Se preparou, estudou e entrou na faculdade. Fez o curso de direito. O outro irmão arranjou um emprego de serviço público, né? Servidor público, e se acomodou na vida, estava tudo bem. E aquele irmão barbeiro, que tinha a barbearia perto da primeira igreja batista de Maceió, se converteu. Aceitou a Jesus. Quando eu os conheci, o irmão Ribeiro já era diácono da igreja. Ele me contava essa história. E eu conheci o irmão dele. Uma vida totalmente desregrada, família toda complicada. As filhas estavam no colégio batista, era um problema constante. Se envolvia com todo tipo de falcatrua, todo tipo de coisa errada. Já o meu amado irmão Ribeiro, seus filhos criados no Evangelho, viveram de uma vida diferente. Ele disse, pastor, eu não sei se eu ganhei mais do que meu irmão, mas só que eu me posicionei. Ele era tão fiel ao Senhor, nos dízimos, por exemplo, que ele era advogado. Às vezes ele advogava para uma pessoa que não tinha com o que pagar e trazia para ele coisas. Às vezes ele dava presente para ele, ovos, trazia um monte de uma caixa cheia de ovos, dava para ele, entregava para ele. Ele olhava o preço, quanto era o preço daqueles ovos, e tirava o dízimo daquele presente que ele recebia. Tal era seu espírito de querer ser fiel ao Senhor. E esse homem progrediu, cresceu na vida. Os filhos, a filha hoje é médica, a Rose conheceu quando esteve lá, a Ridalva. Enfim, qual é a diferença? Aqueles dois irmãos, um vai para o Evangelho e se firma. O outro, fora do Evangelho, não vai para lugar nenhum. Vivia pedindo dinheiro emprestado, não pagava as pessoas. O irmão aconselhava ele o tempo todo. Eu sempre creio que o Evangelho é bom para morrer e é bom para viver. Porque quando você tem Jesus aqui na vida, você tem certeza absoluta que aconteça o que acontecer, você não está sozinho. Deus está segurando a sua mão. Então esse é o Cristo que liberta. É a chave da libertação. Aí, os judeus ficaram frustrados e incrédulos com aquele homem simples, manso, que pregava a paz, o amor e o desarmamento. O único seguidor dele que puxou uma arma foi Pedro. Quando os soldados chegaram, os romanos chegaram para prender Jesus, lá no Getsemane, à noite, tudo muito esquisito. Aquele homem, soldados se aproximam para segurar Jesus. O apóstolo Pedro puxa a espada e corta a orelha de um soldado romano chamado Malco. A orelha do cara caiu no chão. E o homem ficou gritando. Jesus foi lá, colocou no lugar, operou o milagre e o homem ficou bom. Ele vai para Pedro e diz, Pedro, guarda a tua arma, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Jesus não era de violência, né? Esses grandes homens da humanidade que lutaram pela paz, não usaram violência. Luther King não usou, Gandhi não usou. Grandes líderes foram pacifistas. E Jesus era manso, simples. As pessoas queriam um guerreiro. Não, o Messias tem que ser um homem forte, poderoso, gritando forte, todo mundo tendo medo dele. E por isso ficaram frustrados. Eles esperavam uma libertação política, social e militar. Jesus não teve partido, nem arma alguma. Somente quem conhece a Jesus sabe mesmo o que é liberdade. A verdadeira liberdade, não a liberdade ilusória. Segundo aspecto importante, que Jesus
que é o libertador, é o autor da grande salvação. Como diz o autor aos Hebreus, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Salvação não é qualquer coisa, irmãos. O que você tem de experiência com Jesus não se compara com nada que o mundo tem lá fora. Nada. É a grande salvação. Grandiosa. Porque Deus é grande. Porque a sua promessa é grandiosa. Porque o que Ele tem para nós é grande demais. Tudo é grande quando se trata do nosso Deus. Ser salvo por Jesus Cristo é ser liberto. Libertação e salvação são inseparáveis. E a nossa salvação, como nós aprendemos na teologia, tem 3 tempos. Primeiro, nós fomos salvos ou libertos do passado, e tudo aquilo que a gente fez de errado no passado, e da penalidade do pecado por um Salvador crucificado, que morreu por nós na cruz. E tomou sobre si todos os nossos pecados. Então, quando eu peco, eu peço perdão a Deus, Deus me perdoa, e aquele pecado é lançado para fora. E diz a Bíblia que Deus diz assim, e desses pecados eu jamais me lembrarei. Foi perdoado? Foi. Então, está para trás. Olhando para frente. Nós fomos salvos e libertos. Quando nós aceitamos a Jesus, não importa o que você fez no passado, a partir daquele momento você é uma nova pessoa, uma nova criatura, é o que Paulo diz. A segunda coisa é que se nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos ou libertos no presente do poder do pecado por um Salvador vivo que nos ajuda quando somos tentados pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que bom a gente saber disso, né? Que nós estamos sendo salvos e libertos no presente desse poder do pecado. Nós continuamos pecadores, mas pecadores remidos pelo Cristo crucificado e um Cristo que está segurando a nossa mão para nos ajudar nas nossas fraquezas. Porque se nós formos enfrentar o mundo e as tentações com as nossas forças, porque eu tenho 50 anos de igreja, 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, porque eu sou professor, porque eu faço isso, que eu faço aquilo, na igreja, porque eu trabalho muito, eu ajudo muito o pastor, eu sou dizimista, não é por isso aí. Você pode fazer todas essas coisas. Mas o principal é que você tenha certeza de que no presente você está tendo poder para enfrentar o pecado por causa do Senhor Jesus. Por isso que Paulo dizia, posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Terceira fase desta grande salvação é que nós seremos salvos ou libertos no futuro da presença do pecado por um Salvador que voltará para nos buscar e nos levar para si mesmo, para que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele. Ali não haverá mais pecado. Não haverá mais pecado. Então, deixa eu repetir, somente citar. Fomos salvos ou libertos no passado da penalidade do pecado por um Salvador crucificado que tomou sobre si os nossos pecados. Estamos sendo salvos hoje, no dia a dia, e libertos no presente, estamos salvos do poder do pecado. Ele não é mais poderoso do que nós. Se nós estivermos confiantes no Senhor, nós somos mais do que vencedores. E seremos salvos ou libertos no futuro, lá depois da morte, ou então quando Jesus voltar, da presença do pecado, porque ali não haverá mais pecado. Porque esse Salvador já veio nos buscar, ou então já nos encontramos com Ele. A conclusão que eu tiro desta mensagem, que algumas conceituações pessoais e gerais que eu vou colocar aqui para a reflexão dos irmãos.
A liberdade é busca e conquista desejada por todos. Mas o problema não é conquistar a liberdade, é o que fazer com ela. Quando você conquistar, o que é que você vai fazer com ela? Vocês conhecem a parábola do filho pródigo? Certamente que conhecem. O filho pródigo queria liberdade. Eu quero ser livre. Eu vivo aqui em casa, tem tudo de bom e do melhor. Aqui todo mundo passa bem, tem alimento, tem tudo. Mas eu quero conhecer o mundo lá fora. Eu quero liberdade, eu quero ficar livre. E na parábola, o pai com o coração penalizado leva o filho e atende o seu pedido. Você quer? Quer. Então vá. E o filho foi. Certamente saiu com dinheiro no bolso, muito dinheiro. Disse, pronto, agora eu sou livre. Agora eu sou livre. Conquistei minha liberdade. Independência ou vida, né? E sai por aí. Gastando, fazendo tudo que tinha vontade de fazer. Tudo que ele pensava, com dinheiro no bolso, você faz qualquer coisa. Qualquer coisa que ele desejasse fazer, ele fazia. E vocês sabem o final da história. O dinheiro acabou. Ele não tinha mais o que fazer. Não tinha nem emprego. Foi se alimentar com os porcos. Das bolotas que sobrava dos porcos. Foi quando ele entendeu. Eu queria liberdade e consegui. Mas o que é que eu fiz com ela? Eu destruí a minha vida. Eu não vou ficar aqui. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, etc, etc, os irmãos conhecem. Então voltou para casa e foi bem recebido. Então essa questão não é só conquistar a liberdade, é o que fazer com ela. O Brasil, independência ou morte, independência, maravilha. O que é que ele tem feito com essa independência? Que agora está mais dependente, de um certo modo, economicamente dos Estados Unidos, que de qualquer outra fase. Que independência é essa? O que você está fazendo com ela? Tem que ser trabalhado, que a gente sabe que isso é importante. Queremos ser livres, mas nos tornamos escravos de vícios. Eu sou livre, eu sou um crente, eu sou livre. Você é livre, mas cuidado. Que você tem que deixar de ser escravo de alguma coisa que você talvez ainda não conseguiu se libertar. De um vício, por exemplo. Pastor, eu sou crente, mas desse vício eu não consegui me libertar. Então você é escravo ainda. Alguma coisa está faltando, você tem que lutar para deixar de ser escravo do pecado. Às vezes não é nem questão de vício, porque a gente se acostumou como crente. O crente antigamente dizia, eliminado da igreja. Eliminado por qual motivo? Ou por causa do adultério, ou por causa de roubo, ou por causa de vício. Encontraram algum irmão fumando lá, nós, pastor, eu vi fulano fumando. Tome a eliminação. Tirava da igreja. Era assim, não era, né, irmão? Sabe, não? Pois bem, então é assim que acontecia. Eliminação. Hoje a gente já trabalha de outra forma, né? A gente aconselha, tem mais paciência, etc. Mas há muito crente que ainda é escravo, gente, de um vício que conseguiu se libertar ainda. Isso eu conheci, membro de minha igreja, de igrejas que eu pastoreei, que depois conversaram comigo, pastor, eu não consegui ainda, o que é que eu faço? Eu digo, orar por você, meu irmão, mas você tem que se libertar disso, você não pode continuar fazendo a mesma coisa. Ou uma compulsão, né? Compulsão é um negócio incrível, pode ser por alimento, comida, qualquer coisa, como as coisas que não pode, sabe que vai fazer mal, mas come e depois se sente mal, toma remédio. Tinha um amigo meu que já usava um frascozinho assim, ele falou, eu vou comer isso aqui, eu sei que vai fazer mal, mas já trouxe, ó. Ele terminava ele bebia esse remédiozinho, depois comia, sabe? Depois estava se sentindo mal. É a compulsão, você não consegue controlar. É a chamada glutonaria. Todo mundo gosta de comer, eu gosto. Agora, a glutonaria é um pecado. Está na Bíblia. Mas não é somente a compulsão, às vezes, por gastar. Sabe? Por comprar. Você tem que comprar alguma coisa. Eu tenho que comprar. Eu entrei no shopping, não vou comprar nada. Vou comprar, nem que não esteja precisando.
Já viu gente assim? Você conhece alguém assim? Certamente que você não conhece. Mas eu conheço, já conheci. Muita gente que não faz questão de... É um shopping. Eu já disse aos irmãos, eu vou ao shopping, às vezes, para ler. Eu gosto de ir para lá para ler. Vou na livraria, tomo um cafezinho. É o que eu gasto. Agora, compro livro. Tenho mania de comprar livro. Mas o livro que eu compro, eu leio. Eu levo para casa e leio. Então, é muito bom você não se deixar levar por qualquer compulsão que você tenha. Por exemplo, a academia é coisa boa, não é? Mas tem gente que se vicia, hein, cara? Fica barata de academia, gente, que aquilo prejudica também. O excesso de tudo na vida é prejudicial. Descontrole. Às vezes você é escravo de maus sentimentos. É uma pessoa do bem, canta na igreja, faz isso, mas é uma pessoa invejosa, pessoa cheia de ciúme, quer muito exibicionismo na igreja, quer aparecer demais. Eu já vi isso, tratei com isso, meu irmão. Estava dizendo aos meus 2 vice-presidentes, numa reunião que eu tive com eles dois, com o amado irmão Auriberto e o Marcelo, e eu estava dizendo, para o ano eu vou fazer 50 anos de pastorado. Não parece, mas é verdade. Eu comecei tão novo, que eu era pastor lá em Timbaú, logo eu fui consagrado, fiquei na porta da igreja, eu acho que eu já contei isso aos irmãos. Fiquei na porta da igreja, chegou um senhor com uma pasta na mão, vendedor de livro, eu acho. Ei, moço, podia falar com o pastor? Eu digo, está falando com ele. Brincadeira, menino, vai chamar teu pai. Era eu, novinho, começando o pastorado. Pois bem, então a gente tem que entender que a vida nos traz situações as mais diversas e você começa a ser vivenciado, você vai vendo muitas coisas. Pessoas de igreja que é competitiva, sabe? Está sempre querendo se comparar com o outro na igreja, né? Tem ciúme, não aceita a admoestação, não aceita porque a vaidade não deixa. Então, tem muita gente assim na igreja que não trabalha esses elementos e acha que isso não tem importância. Mas tem, irmãos. Tem. Se você é um crente, você compra, pague. Se não pode pagar, também não compre. Cartão, se deixar, não tem dinheiro para pagar o cartão, não tem porquê. Você tem que comprar dentro das suas condições. Então, são situações que nos prendem. Tem pessoas que querem se libertar disso, não conseguem. Não consegue. Vive reclamando da vida porque está cheio de cartão para pagar. Então, compre de acordo com as suas possibilidades, com a sua realidade financeira. Não brinque com essas coisas, que tudo isso são coisas pequenas que a gente não vê muito. Ou não dá muita importância. Mas elas prejudicam a vida espiritual. Você vai para um restaurante, você vai com a sua família, você gasta R$100 e tantos num jantar, e quando chega às vezes faz até quando não é tão necessário, faz um lanche, gasta 50, 60 reais, aí a igreja passa 3 meses fazendo campanha de missões, você chega lá, coloca 20 reais e acha que vai sustentar a obra de Deus. Meu irmão, presta atenção à sua vida. Não é por aí. Não é por aí. Você não deve ser escravo de nada, não deve ter inveja de ninguém, ciúme de ninguém, mas também você não deve ser escravo de ninguém. Você deve ser servo do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Ninguém é totalmente livre em todos os eixos da vida, mas ninguém deve ser escravo de nada. Absolutamente nada. A libertação que conquistamos em Cristo nos atinge a vida e a alma, agora e na eternidade. Por isso, essa salvação, ela é a libertação completa, aqui e na eternidade. É isso que fazia Paulo na prisão, quando dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se sentia tão livre diante de Deus, tão livre. E a sua liberdade chegou até nós pelas cartas que ele escreveu e que tanto nos edificam.
Portanto, meus amados irmãos, a nossa liberdade tem como autor o Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Irmã Mirna, eu queria falar com você. Queria que você viesse aqui agora. Pega esse microfone que não foi usado. Vem aqui olhar o microfone aqui, ó. Ver se Tá ligado. tá bom? Tá ligado, né? Pronto. Fale. Boa noite, igreja, graça e paz. Quem me conhece sabe que para mim é difícil vir até aqui falar, mas eu tenho a obrigação. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Alguns irmãos sabem que 2 das minhas sobrinhas, eu acho que eu não vou conseguir. Cíntia, pode me ajudar? A Cíntia sabe um pouco e eu A não Cíntia e a vou conseguir Rose falar. acompanharam mais? De perto, né? Podem falar. Eu queria testemunhar, não só um, mas 2 milagres. Eu vou deixar a Cíntia contar porque eu não consigo. Boa noite, igreja. Há mais ou menos 2 meses, né? Isso. A Mirna tem um irmão que mora aqui no interior e ele tem 2 filhas. Uma dessas filhas teve câncer no cérebro quando ela tinha 4 anos, 5 anos, fez cirurgia e vem sendo acompanhada ano a ano e ela estava bem. Esse casal tem uma outra filha que hoje fez 14 e a irmã dela tem 19. Esse outro casal, essa filha teve uma crise de rins, né? No mês de junho, né? Ela teve essa crise em junho, foi acompanhada, mas nos exames identificaram uma massa tumoral. Ah, é verdade. Então, ela fez o tratamento em junho, mas ela continuou sentindo dor, né? E voltaram para fazer os exames. Que mês, Mina? Aí, há umas 3 semanas, eles fizeram o exame e identificaram uma massa no ovário direito dela. E aí, a família ficou desesperada pelo histórico de câncer na filha mais velha e eles começaram a ir atrás dos médicos. E os médicos dizendo que era um caso cirúrgico, que era importante identificar. Então, em 2 meses, essa massa ela cresceu do tamanho de uma laranja. Então, isso foi muito preocupante. E a Mirna aqui dando apoio, né? Então, eles marcaram de vir de Quixeramobim para Fortaleza para o acompanhamento dessa filha deles de 14 anos. Na sexta-feira dessa semana que passou, né? Antes do feriado. E aí, eles prepararam tudo, iam sair por volta de 5, 5:30 da manhã e arrumaram tudo no carro. Quando a família foi se despedir da filha mais velha, que ficaria em casa, e eles encontraram a filha inconsciente e sangrando. E aí eles entraram em desespero, né? Aí começou uma luta, porque voltou na cabeça deles, porque você entra no quarto, eu fico imaginando a cena. Ela estava desacordada, toda ensanguentada, machucada, e eles não sabiam nem o que tinha acontecido. Aí chamaram o SAMU e ela foi para a emergência da UPA, que foi o primeiro socorro. Só que quando o SAMU chegou, ela começou a convulsionar de novo. Aí que eles entenderam o que tinha acontecido. Como a cama dela fica encostada, ela se debatia. Ela quebrou um dente, ela se machucou muito. Ela devia ter ficado muito tempo convulsionando. E aí ela foi para o SAMU. E ela ficou desacordada até às 8 e pouco da manhã, inconsciente. Eu esperando eles aqui, a minha cunhada me liga. Eu não vou mais. Eu estou com a Vanessa e ela está em coma. Como assim? A Vanessa era outra que estava bem, a que estava doente era uma. E a outra que
que estava na emergência. Eu disse, como assim? Não estou entendendo. Aí começou. Aí passou aquele dia assim, esperando a ambulância ir daqui para lá buscar, porque tinha que ser uma ambulância com médico, com UTI, com tudo. E essa agonia se arrastou até às 5 horas. A ambulância era para chegar às 10, ao meio-dia, às 2 da tarde, chegou às 5 horas da tarde. E eles chegaram aqui no Hospital São Mateus por volta das 10, 11 horas da noite. Foi uma eternidade, porque ainda teve um atropelamento no caminho, a ambulância teve que parar para socorrer. Mas, enfim, tudo no propósito de Deus, porque quando chegaram, foram bem assistidos. O médico que estava lá na emergência era desse tamanho, nunca vou esquecer, que eu fiquei aqui esperando eles chegar. Aí o médico, bem novinho, deixou a gente falar, deixou eles falar. Ele olhou assim, vamos fazer os exames, mas essa menina tem epilepsia. Eu logo pensei, né, na prepotência dele dar um diagnóstico olhando para a criança, né, para a menina. Aí fez os exames, fez a tomografia, graças a Deus não tinha tumor, porque na nossa cabeça o tumor tinha voltado, que ela ficou nervosa por conta da irmã e o tumor voltou. Fizeram o primeiro exame, nada. Fizeram uma ressonância de madrugada, nada. Aí ele passou ela para a UTI e começou a medicar logo para a epilepsia. No outro dia ela já começou a reagir. Ela teve mais algumas convulsões. Lá na hora que ela chegou, ela convulsionou. Ela ficou roxa, todinha. Foi horrível. Aí ela foi para a UTI e esse médico, novinho, recém-formado, começou a tratar. E eu, assim, a primeira impressão assim, que a gente tem, né? Mas aí foi fazendo um exame, fez outro, e aí fez vários exames, fez um exame que ela ficou 12 horas sendo monitorada. E aí o diagnóstico do médico que estava ali na emergência, que a recém estava chegando com um jaleco pendurado nas costas, era o diagnóstico certo. Enfim, ela foi medicada e ficou na UTI por uns dias, mas o problema da outra menina continuava, né? Então eu continuei assim, já estava tentando me ajudar, a Rose tentou comigo agendar um médico para a gente passar, e aí foi na segunda-feira do dia do feriado. Na terça-feira eu passei o dia todinho, aí eu entreguei nas mãos de Deus, porque eles ficaram lá no hospital, o pai e a mãe, direto. Não podia ficar dentro do hospital porque ela estava na UTI, mas eles estavam tão destruídos que eles não saíam de lá. Eles não dormiram, eles não tomaram banho, eles ficaram lá. E eu fiquei com a outra, e tentando, né? Aí quando foi na quarta-feira, consegui uma consulta numa médica lá no próprio hospital, onde a outra estava internada, com uma cirurgia pediátrica. Aí eu fui para lá à tarde, aí eu pensei, como é que eu vou entrar com essa menina, pegar um diagnóstico, internar ela. Aí eu fui lá na portaria, porque a outra estava internada. Eu expliquei todo o caso e que eles liberassem a mãe para vir para a consulta, que era no mesmo complexo, só que longe. Aí o rapaz, muito gente boa, deixou a mãe descer e o pai subir para ficar com a mais velha. Aí ela veio e acompanhou. Por graça de Deus, a médica era uma serva de Deus, uma senhorinha bem de idade, sim, ó, usada por Deus, olhou todos os exames, fez todos os encaminhamentos, olhou, deu o diagnóstico e já tinha nome, o tumor era um teratoma, ela disse que não era maligno, normalmente não era, mas pelo histórico da irmã, tinha que fazer a cirurgia e tirar logo. Mas ela pediu mais exames. Aí me deu o endereço de um lugar que faz exame ultrassom, que tem um equipamento de última geração, e o médico que é amigo dela, conhecido e tal, disse, ó, você só faz se conseguir nesse laboratório, Forte Imagem. Aí eu, tá, beleza. Aí a mãe da menina, eu também saí mais tranquila. Ela disse, não, tem que fazer a cirurgia, tem que, mas deixa a outra ter alta, semana que vem, na outra. Ela deu todos eu disse, eu não vou fazer a cirurgia, porque ela é uma pessoa de idade e é do grupo de risco. Aí já deu o nome do cirurgião que ela mesma iria, porque a maior dificuldade é você conseguir, né, Rose, um médico que atenda assim, que pegue, porque era uma criança, ela tem 14 anos, nem moça não é. Aí passou os exames, toda aquela documentação da Unimed. Já está tudo aqui, mas você me manda por e-mail as novas imagens e tudo. E a gente vai se falando, e como eu estou aqui dentro do hospital, qualquer coisa eu vou lá no quarto onde você está.
Aí tá, a mãe saiu mais tranquila da consulta e eu também. Aí no outro dia de manhã eu tentei marcar o exame. Só para o final do mês de setembro teria uma vaga, por ser da Unimed e tal. Desliguei o telefone, meia hora depois a moça me retornou. Houve uma desistência, você pode vir hoje às 13h50? Na hora. Tem alguma preparação? Ela disse, não, só beber água. Estou indo. Disse, bora, Vivi, bota uma roupa aí, vamos fazer o exame. Vamos embora, foi agora. Aí eu fui com ela. Aí, nesse meio tempo, a Vanessa já teve alta também do hospital. Ela estava na UTI, já tinha ido para a enfermaria, como o diagnóstico de epilepsia tinha dado super certo, ela não tinha mais nenhum sintoma, e eles só mantêm no hospital com extrema necessidade, eles já tinham dado alta à Vanessa. A Vanessa estava para sair do hospital e a outra o exame. Aí, tirei a Vanessa saiu do hospital e a outra foi fazer o exame, tudo no mesmo circuito. Aí deu tempo da mãe da menina acompanhar. Quando a gente chegou lá, o médico fez o exame, aí ele começou a olhar, leu todo o laudo dos outros. Aí ele disse, mãezinha, o que aconteceu com ela? Aí a mãe explicou tudo de novo. Aí ele olhou, aí a mãe já começou a chorar, desesperada. Calma, espera aí que eu vou refazer tudo de novo. E a mãe já no desespero, chorando, desesperada. Ele disse, calma, eu só vou refazer porque não tem mais nada aqui. O tumor dela sumiu, não tem, só tinha mais o saquinho seco. No lugar onde tinha um tumor do tamanho de uma laranja, constatado em 2 outros exames de alta definição, uma ressonância, tinha até nome. Aí eu não tenho uma explicação, ele disse, mas conforme está aqui no laudo e nessas imagens, e nessas que eu estou fazendo, não tem mais. A sua filha não precisa fazer cirurgia, a sua filha está curada. Enfim, Amém, irmãos? Louvado seja Deus, né? os milagres na mesma família, na mesma semana, é muita bênção. É muita bênção. E eles não são crentes, mas eles saíram daqui assim, tão tocados, que eu acho que Deus deu uma chibatada assim, para ver se consegue levar eles para perto deles. E eu acho que a gente vem orando, a Cíntia sabe, quando a gente tinha o PG, a gente sempre orava por essa família, porque da minha família são os que eram mais afastados, assim. Embora Deus já tenha feito um milagre quando a menina era pequena, eles nunca se voltaram para Deus. Então, eu acho que agora foi uma semana intensa, mas foi lindo. Amém, irmãos. Valeu a pena, viu? Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Muito bem, irmãos. A gente colocou isso aí, que não é muito o costume da gente, porque a Rose vinha acompanhando e eu vi uma mensagem que ela mandou para o telefone da Rose, para o celular da Rose, contando essa história, e eu fiquei impactado. Eu digo, olha, essa é uma história que a gente vem orando. Quem vinha orando por essas crianças, que já vinha pedindo oração pelo grupo da igreja, a irmã Mirna tinha pedido a várias pessoas, nós lá em casa estávamos orando todos os dias por elas. A gente sabe que Deus é o Deus que age, é o Deus que atua, é o Deus que faz a obra. Então a gente faz a parte da gente, o médico faz a parte dele, mas quem cura mesmo é o Senhor. Amém, irmãos? E eu louvo a Deus por esta experiência, que como nós já tivemos outras. O Marcelo há pouco tempo estava pedindo orações assim, super preocupado, do Paulo de Tarso. Rapaz, já está em casa. Já está em casa. Deus abençoou. Agora, é por causa da nossa igreja, é por causa do pastor, por causa de não sei de quem, não sei de quem. Não. Há muita gente orando. Há muita gente orando. E as orações dos servos de Deus alcançam o céu. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus por esta experiência. Amém, irmãos? Muito bem. Nós vamos, antes de concluir, deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós vamos ter, em dezembro, um acontecimento muito importante na nossa igreja, né? 2 acontecimentos. Um, parece que no primeiro sábado
nós vamos ter uma exposição bíblica aqui, nós vamos detalhar isso aí depois para os irmãos, né? Vamos ter música, dramatização, vamos ter uma exposição de Bíblias com características assim especiais que algum irmão traga, queira contar sua experiência. E temos também, nesse dia, é somente exposição, cânticos, vai ser um sábado à tarde. E no domingo, segundo domingo de dezembro, que é o dia da Bíblia, nós vamos ter um culto evangelístico aqui. Eu tenho apelado para os irmãos que evangelize uma pessoa, pelo menos uma pessoa, e traga essa pessoa nesse dia, porque será um culto evangelístico. Se você trouxer seus visitantes, cada visitante que vier vai ganhar este exemplar da Bíblia. É uma Bíblia nova, Almeida atualizada, na linguagem bem fácil de ser entendida, e que você, trazendo seu visitante, ele vai receber uma dessas Bíblias. E essa Bíblia estará, nós temos cerca de 40 Bíblias ali. Os irmãos que puderem, por favor, participem deste momento e comece a orar por uma pessoa que você ama muito e gostaria que ela fosse salva por Jesus. Evangelize essa pessoa e traga neste dia, e nós estaremos aqui prontos para dar o apoio, tá bom? Outra coisa que eu quero explicar para os irmãos é o seguinte: eu estive em uma reunião com o presidente e os dois vice-presidentes da igreja, Mauriberto e irmão Marcelo, e eu estava já indicando o desejo de voltarmos à EBD e à classe infantil para o segundo domingo de outubro, certo? Do nosso retorno. Então, aí já veio um pensamento de já dia 5 começar. Então, eu vou fazer o seguinte: a EBD eu não vou resolver agora porque a diretora não está aqui, né? E aí teria que ser os professores para ver se já pode voltar dia 11 seria a data que eu estou extrapolando. Por quê? Porque antes do dia 11 teria a reunião da liderança da igreja, e a liderança da igreja daria o aval, certo? Então seria dia 11. Mas eu queria que as professoras do Ministério Infantil, juntamente com a Rose, fosse lá na sala. Quem não viu ainda a sala das crianças, dê uma olhadinha, que está bonita, viu? Está bonita. Se eu fosse criança, eu queria fazer parte daquela classe. Eu, né, não é por causa da ministra, não. Também, mas é porque lá vale a pena, né? Está bonita demais, está bem arrumada, cheia das fotos das crianças ali. Tá lindo, depois você pode dar uma olhadinha. E nós queríamos, então, voltar. Então, ela vai ter essa reunião, aproveita os professores, vão lá visitar a classe e decidir se realmente concordam. No caso, seria dia 11. Dia 11, porque dia 5 ainda não houve a Assembleia da Igreja, né? Então, seria bom dia 11. Então, vão lá e confirmam se vocês concordam. Os pais que estiverem aqui, se concordam, falem com as pessoas, porque os pais das crianças é que sabem. Porque tem muitos pais que não estão vindo porque não podem trazer as crianças. E aí eles ficam lamentando. Eu gostaria de ir, pastor, mas não tenho o que fazer com as crianças, né? Então, seria uma oportunidade para os irmãos. Então, por favor, quando terminar o culto, os professores trabalham com o departamento infantil da igreja, com o Ministério Infantil, com a Rose, vão lá na sala e tomam a decisão, ver se vocês concordam com isso. E a gente vai depois falar sobre isso. Quer falar, irmã? Sobre a feijoada. Bem, irmãos, nós temos agora, vamos ter dia 8 de novembro, a feijoada missionária, certo? Que todos os anos nós fazemos cantinas, nas missões e tudo. Esse ano, por tudo que aconteceu, não podemos fazer. Mas nós vamos ter a feijoada missionária no dia 8 de novembro. Aqui já estão os convites, né? Vocês já podem se programar quantas feijoadas. Estamos fazendo com bastante antecedência para vender os convites, né? Para que dê tempo de todos os irmãos participarem. E o Ministério de Evangelismo tem um desafio nessa feijoada missionária. Você abençoar um irmão, de preferência não crente. Abençoe com a feijoada. Compre para você, para os seus familiares, e abençoe alguém com essa feijoada. Esse é o grande desafio do Ministério de Evangelismo. Ok? Obrigada. Muito bem. Bem, nós tomamos o seguinte. A feijoada,
O que nós decidimos na reunião é que nós íamos programar, agora de setembro, para nós vendermos. E agora, na próxima reunião de liderança, nós vamos decidir se vai poder fazer aqui na igreja ou não. Mas, se não, todo mundo que comprar vem buscar a sua quentinha. Também estamos aí com um projeto de, no dia, ter algum entregador. Então, tem todo um planejamento. Não precisa vocês ficarem preocupados com aglomeração, certo? Se não der aglomeração, você vem e busca a sua quentinha. Tá ok? Muito bem. Então, estão dados os avisos. Eu creio que os avisos. Eu gostaria de informar que eu e a Rosa estaremos ausentes da igreja nos 2 próximos domingos, né? Eu estou tirando 15 dias de férias, a Rosa está de férias já do seu trabalho, e nós vamos dar uma viajada. E os irmãos, por favor, apoiando, continuando o trabalho. Nós estamos numa fase muito boa na igreja, de muita paz, de muita tranquilidade. Nós esperamos que os irmãos estejam sempre juntos, apoiando o Marcelo, que é o primeiro vice-presidente, o irmão Auriberto, que é o segundo vice-presidente, estejam aqui, porque o culto vai acontecer na mesma base, com o mesmo grupo de música, o mesmo pessoal que gosta de colaborar, todos estejam presentes aqui, tá bom? Eu vou sentir saudade de vocês, mas estarei acompanhando os irmãos em oração. Deixa eu fazer a bênção, pastor. Vamos ficar em pé um pouquinho agora? Eu gostaria de fazer esta oração, além da bênção apostólica, agradecendo já as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida, na vida da nossa família, que a nossa igreja não teve um caso sequer de Covid. Não teve um caso sequer. Suspeitas, mas que depois foram desfeitas, né? Então nós temos a bênção disso, mas temos outros tipos de problemas, né? Tivemos a perda do irmão Assis, que está na glória, não é? Mas não foi nada disso, não teve nada a ver com a Covid. E nós vamos, então, agradecer a Deus pelo que aconteceu na vida das sobrinhas da irmã Mirna, agradecer a Deus o que aconteceu na vida do Paulo de Tarso, né? E de outras pessoas que foram abençoadas durante todo esse período com livramentos, alguns dos quais nem sequer perceberam, mas Deus esteve ali estendendo a sua mão. Muito bem? Podemos, então, agora fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração. Ó Deus e Pai bendito, Tu és o Deus da glória, o Deus todo-poderoso, o Deus para quem não existe nada impossível. E nós cremos neste Deus. Acima de tudo, um Deus que ama a cada um de nós, primeiramente nos amou. E nós te louvamos, ó Deus, por isso, e pedimos-te, ó Pai, que a tua graça continue repousando sobre nós. Que nós possamos andar na tua presença, livres, libertos, salvos e prontos a te servir e te glorificar. Agradecemos-te, ó Deus, os livramentos que nós tivemos, agradecemos-te as enfermidades que vieram e foram superadas, e de uma forma especial, o que aconteceu na vida do Paulo de Tarso, amigo do Marcelo, pela forma como tudo aconteceu, quando havia tanta preocupação, e de repente a tua mão esteve ali, abençoando, que ele possa, que já conhece a tua palavra, já foi evangelizado, que ele possa, nesta experiência, buscar a salvação e a libertação por meio de Jesus. Pedimos-te, ó Deus, que tu abençoes a família do irmão da irmã Mirna, particularmente, ó Deus, pelos aperreios que os pais passaram, pelo sofrimento, pela aflição que eles atravessaram, quando viram as suas 2 filhas em grave enfermidade, passando por hospitais, por exames, por tratamentos, até que chegou o momento em que eles receberam a bênção e que as suas filhas voltavam para o interior, totalmente curadas e abençoadas pelo teu poder. Amém. Muito obrigado, ó Deus, por elas, pela irmã Mirna,
pelas irmãs aqui, a irmã Rose, a nossa amada irmã que também nos ajudou muito nisso, que elas, todos aqueles que oraram, que participaram desses momentos aqui, que todos possam se sentir fortalecidos por esta vitória, não por vaidade, mas pela alegria de terem orado, intercedido e terem visto o resultado positivo na vida daquelas crianças. Toma conta daquela família, que possa ser uma família rendida aos teus pés para te servir e te adorar. Agora, Deus, agradecemos por este culto, por tudo que aconteceu aqui e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam com todos agora e para sempre. Amém, irmãos. Amém. Amém. Vamos louvar com alegria. Vamos louvar. Que nós daremos ao Senhor por todos esses benefícios que Ele tem feito a nós, né? Que a gente possa ter sempre o sentimento de gratidão, agradecer a Deus por todos os seus benefícios. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. As mulheres agora, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Cadê o coral? Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Vamos cantar mais uma vez, bem bonito para o Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Ó Senhor, eu te agradeço, Pai.